Boa tarde, alunos do 7º ano, 7º A, 7º B, 7º Z. A partir de agora, quem vai ficar com vocês sou eu, professora Deusete. Prazer estar com vocês, mesmo que seja de modo virtual. Mais breve, nós retornaremos ao nosso trabalho de forma presencial, onde também irei ficar com vocês esse segundo semestre. E hoje a gente vai ver a segunda parte do 3º capítulo do livro de vocês. Peço que todos, se for possível, estejam com o livro em mãos, que pode ser que a gente precise no decorrer dessa aula. Eu vou dar a segunda parte porque a primeira parte já foi dada pela professora Simone, chegando mais ou menos na página 62. Porém, antes de começar a segunda parte, eu vou fazer uma pequena revisão do que foi dado por ela, ok? O capítulo aborda sobre os ecossistemas terrestres. E o que seriam os ecossistemas terrestres? São porções de terra habitadas por conjunto de seres que interagem com o meio ambiente propício a eles. Cada ser vivo, ele costuma habitar um ambiente próprio para eles. Por exemplo, a gente pode ter como exemplo árvores muito altas e frondosas, estão mais ou menos localizadas na floresta amazônica. Os cactos, os mandacarus, eles habitam o sertão do nordeste do Brasil, mais ou menos a região da Caatinga, por serem plantas muito resistentes que armazenam muita água no seu interior para aguentar a época de estiagem. Vamos então começar. Bom, o capítulo começa abordando os grupos de seres vivos. Essa é a revisão geral da primeira parte. Os cientistas agrupam os seres vivos com base em semelhanças. Eles agrupam. Carlos Linneu começou a estudar isso aí, e ele viu que a Terra se dividia em dois grandes reinos, o reino animal e o reino vegetal. A gente vai ver no decorrer da aula que não era muito bem assim. Existiam muito mais características para subdividir esse reino em muito mais do que dois apenas. E hoje nós temos como representação do ecossistema 5 reinos. A gente vê daqui a pouco. Os cientistas, eles agrupam os seres vivos com base em semelhança do corpo, no funcionamento e no desenvolvimento do organismo, no modo de reprodução e por semelhança entre seus genes. A parte genética fala muito alto quando a gente vai no modo de reprodução. Por exemplo, na reprodução sexuada, existe o gameta masculino e o gameta feminino para que ocorra uma fecundação. Mas isso tem que ocorrer entre espécies, representações de uma mesma espécie. Não pode ter mistura de espécies para poder promover um outro ser. A gente vai ver isso bem direitinho. A classificação biológica procura formar grupos de organismos que descendam de um mesmo grupo de ancestrais por meio do processo de evolução. Vamos ver isso bem direitinho agora. A ciência que estuda toda essa parte do reino animal e vegetal chama-se taxonomia. Depois de Carlos Linneu, que ele abordava que o reino, o ecossistema e a biodiversidade eram divididos apenas em 2 reinos, reino animal e reino vegetal. Mas não tinha alguns seres que não se encaixavam em nenhum deles. Por exemplo, uma bactéria, ele não é um animal. A bactéria não é um animal, mas a bactéria também não é um vegetal. Ela não é um vegetal porque ela não faz a fotossíntese. Ela não é um animal porque ela não se reproduz sexuadamente. E aí os cientistas foram examinando tudo isso, onde existia o reino, que é dividido em filo, ou divisão binária, o filo dividido em classe,
classe dividida em ordem, ordem em família, família em gênero e gênero em espécie. Subir na pirâmide a maior diversidade biológica entre os representantes por categoria, ou seja, o reino, ele é um só, ele é o menor de todos, porque ele abrange a tudo que está dentro do planeta. Ele caracteriza um grande espaço onde muita coisa está dentro dele. Aqui, descendo por categoria, maior semelhança entre representantes por categoria. Já fica a espécie, que é onde tudo começa. Hoje a gente sabe que nós temos 5 reinos principais. O reino Animalia, temos como representação o reino Animalia, que são os animais. O reino que subdivide-se em filo, que como a gente botou aqui como exemplo, o Chordata. Por que que o filo é Chordata? Porque possui uma coluna vertebral. São seres que possuem coluna vertebral, todos eles estão encaixados no filo Chordata, no reino animal. O filo se subdivide em classes. Classes é representada por mamíferos. A classe se divide em ordem. Se são mamíferos, a ordem se subdivide em carnívoros e primatas. A ordem se divide em família, que o carnívoro é representado pelos canídeos, que são os cães, os lobos e todos dessa mesma espécie. Os primatas são representados por felídeos, que é representado por gato, onça pintada, onça parda, todos os felinos. Família se subdivide em gênero, representado por pantera, que é um felídeo, e gênero se subdivide em espécie, que tem como representação Panthera tigris. A gente vai entender por que esses nomes daqui a pouco. Bom, tudo começa pela espécie. E o que são as espécies? As espécies nada mais é do que um conjunto de organismos que são capazes de gerar descendentes férteis. Para que isso aconteça, precisa ter 2 representações, a parte masculina e a parte feminina, para daí gerar um terceiro ser a partir de uma fecundação. Temos como exemplo nós, seres humanos. Os seres humanos, o nome científico é o Homo sapiens. A musa paradisíaca é a banana, a bananeira. Periplaneta americana é a barata. Quero que vocês percebam uma coisa. Toda espécie, ela é representada por 2 nomes. Sempre 2 nomes. Que esse primeiro nome vai ser o gênero e a espécie são os 2 nomes. Homo sapiens, Homo primata. Quando tem do mesmo gênero, por exemplo, o cão e o lobo, eles têm o mesmo gênero, mas eles não são da mesma espécie. O cão é o Canis lupus e o cão é o Canis familiaris e o lobo é o Canis lupus. Eles são, que a gente pode chamar de primos. Todos esses, quem pertence ao mesmo gênero, aqui nós temos 2 exemplos. Gato selvagem europeu e o gato da selva, são 2 tipos. O gato selvagem europeu é o Felis silvestris, que é esse rapazinho aqui. O gato da selva é o Felis canis, que é esse rapaz aqui. Percebam que aqui tem 4 gêneros de gatos, mas aqui tem 4 espécies diferentes. Eles são do mesmo gênero, eles são como se nós seres humanos temos primos. Eles são como se fossem primos no reino animal,
têm o mesmo gênero, mas eles não são da mesma espécie. Aqui a gente vai ver os 5 reinos. Como foi dito, Linneu achava que o mundo era dividido em 2 reinos, as plantas e as pessoas, reino vegetal, reino animal. Porém, começou-se a perceber que existiam seres que não participavam de nenhum desses 2 reinos, como, por exemplo, o reino fungi. O reino fungi, ele é representado pelos fungos, onde uma bactéria ela não pode participar desse reino. E esse não faz fotossíntese, então ele não é um vegetal, ele não é multicelular, então ele não é animal. Bactéria, reino monera representado pelas bactérias, reino protista representado pelos protozoários, reino plantae representado pela vegetação e o reino animale representado pelos animais e pelos seres humanos. Por centenas de anos, os cientistas agruparam os seres vivos conhecidos em apenas 2 reinos, o animal e o vegetal. Hoje são 5 reinos. Porém, existe um ser que ele não se enquadra em nenhum desses 5 reinos e que está muito difícil de cientistas criarem um novo reino para ele, porque ele é muito difícil de ser estudado, que são os vírus. Os vírus, eles não pertencem a reino nenhum e eles ainda não conseguem ter um reino próprio. Temos como exemplo aí o coronavírus. Por que essa dificuldade? Porque o vírus, ele é um ser muito complexo. Para começar, eles não fazem reprodução. Eles não conseguem se reproduzir. Eles só se reproduzem se eles parasitarem um outro ser. A gente conhece vírus que parasitam uma bactéria. A gente conhece vírus que parasitam animais. A gente conhece vírus que parasitam plantas. E por aí vai. Mas sozinhos, eles não sobrevivem. Por esse motivo, eles não podem ter seu próprio reino, mas ele também não pode participar de nenhum reino desses. Os poríferos. Poríferos são seres aquáticos, eles são marinhos, né? Eles vivem no mar, são conhecidos como esponjas, são animais aquáticos e sésseis. Aquáticos porque vivem na água, vivem no mar. E sésseis porque eles não se movimentam. Eles são parados, eles são estáticos, eles são encaixados em substratos no fundo do mar. E eles apresentam poros, tipo pedras com poros, e são considerados animais filtradores. Por que isso? Eles possuem essa fenda maior, onde eles são depuradores de oceano. O que é isso? Eles são filtradores de oceano. A água com micro-animais marinhos, elas entram por aqui, são filtradas aqui dentro e elas saem por esses poros. E esses micro-animais marinhos, eles vão servir de alimento para essa esponja e para micropeixes, e outros micro-animais marinhos que vão entrar aqui à procura de alimento. Esses animais, eles são cobertos por uma carapaça. Quando se alimentam dela, tipo uma casquinha, elas vão se alojando no final das esponjas, formando uma espécie de pedra, que é o que a gente vê aqui. Mas se a gente pegar, elas quebram. Os quinidários também são seres marítimos, mas os quinidários não são sésseis. Eles não são parados, eles não são estáticos nem são presos. Eles se movimentam. Eles são representados pelas águas marinhas, por essa outra espécie aqui de esponja, só que eles têm tentáculos. O que são esses tentáculos? Servem de movimentos. Eles se movimentam bem devagar, mas se movimentam. E aqui nós temos os recifes de coral. Percebam que cada um tem uma característica. O ser humano pode agredir recife de coral? Pode, porque ele é fácil de ser quebrado.
O ser humano pode agredir um ser desse? Pode, porque ele é fácil. Mas este ser aqui, a água viva, ela tem uma proteção. O ser humano pegar nela, ela não ataca ninguém, ela apenas tenta se proteger. Quando nós humanos vamos tomar banho de mar, onde tem população de água viva, elas chegam até nós e elas conseguem nos atingir, mas ela ali não tem intenção. A intenção dela é de se proteger, porque ela consegue flutuar, porque dentro dessa parte superior dela, ela possui um gás. E esse gás é o que ela solta na hora de se proteger ou na hora de paralisar os seres que servem de alimentos para ela. Esse gás, ele não é mortífero, mas ele consegue atingir o ser humano porque ele fere, ele queima e ele dói muito. Ele provoca dores e ardores ao tocar na pele do ser humano. Platelmintos, eles apresentam um corpo achatado, eles têm vida livre, ou seja, por que é que eles têm essas laterais? Porque eles servem como nadadeiras também. Fazem esse movimento e servem como nadadeira, por isso que eles têm vida livre. Habitam ambientes aquáticos e solos úmidos e são parasitas, representado pela tenha e pelo esquistossomas. Percebam uma coisa, o platelminto, ele já é de água doce. Algum de vocês que tenham o costume de frequentar fazendas, onde essas fazendas tenham açudes, tenham lagoas, água parada doce, elas podem ter platelmintos dentro. E eles não atacam os seres humanos. Mas se por acaso pisar ou ela encostar na pele, principalmente da parte que está dentro d'água, ele pode soltar. Ele tem uma toxina dentro que ele solta, entrando pelos poros do ser humano, percorrendo a corrente sanguínea e se alojando no fígado, onde no fígado o protozoário faz colônia e depois de muitos anos as doenças podem aparecer. Nós vamos estudar as doenças provocadas por esses seres lá no 6º capítulo, quando a gente já estiver dentro de sala de aula. Nematóides é outro ser que a gente compara com vermes, por possuir corpo alongado e cilíndrico, também está presente no solo, na água e também parasita plantas e animais, e também os seres humanos. Terminamos a revisão da primeira parte, agora a gente começa a nossa segunda parte, a nossa aula de hoje, que a gente começa vendo os moluscos. Moluscos porque tem corpo mole, por isso que ele recebe esse nome. Possui corpo mole, muitos, por ter o corpo muito mole, eles são protegidos por uma capa, por uma carapaça, por uma parte de bivalve. Essa carapaça é dura, ela é composta por calcário e ela serve como manutenção do corpo que está dentro. Esses aqui são terrestres, são as lesmas, são representantes do moluscos, eles são apenas terrestres. Esses são animais do mar, são marinhos que a gente conhece como ostra, extremamente comestível, mas eu vou falar dela já já. Esses são terrestres, chamados de caramujo. Quem se movimenta é o corpo que está aqui dentro. Isso aqui apenas serve de proteção para eles. Eles, quando saem, eles têm esse formato aqui, eles são terrestres. Esses são animais marinhos, não fazem mal aos seres humanos. Ele é a lula e ele é muito apreciado na culinária. Chamam de lula. Ele, depois de tratado, esses tentáculos, eles
se apresentam na mesa dos brasileiros. Esse aqui também são marinhos que são chamados de mariscos, porque eles são do mar, eles pertencem a uma conchinha fechada, onde a gente jogando na água quente, ela abre-se instantaneamente, e o que é comestível é apenas essa partezinha de dentro. E aqui é um outro representante marinho, também molusco, chamado de polvo. O polvo e a lula, eles são extremamente apreciados na cozinha brasileira, na mesa dos brasileiros. Porém, este representante aqui, que são as ostras, muito cuidado com elas. As pessoas costumam comer nas praias, nos clubes, mas ela é de extremo perigo, porque a ostra ela é consumida crua. Alimentos crus não deveriam ser consumidos, porque os seres marinhos, se eles forem crus, eles podem promover um perigo, porque eles podem estar intoxicados. A ostra é um grande representante disso e, infelizmente, mata. Infelizmente, por isso que ela é tão temperada antes de ser consumida. Mas o problema é que a gente nunca sabe quando ela está morta já. O perigo da ostra é dela ser consumida já depois de morta, e a gente não conhece. Poucas pessoas conseguem conhecer a ostra depois que ela não tiver mais própria para o consumo. Cuidado com ela, beleza? Os anelídeos são popularmente conhecidos como minhocas. São chamados de anelídeos porque possuem anéis. O corpo deles é representado por alguns anéis para poder dar justamente o movimento. Na hora que são tocados, alguns representantes eles enrolam, que é uma forma de se proteger. Eles têm um corpo mole, alongado, com repetidos segmentos que são os anéis. As minhocas, elas são de extrema importância para o solo. Por quê? Porque elas adentram no solo formando canais. Nesses canais irão passar oxigênio e também elas possuem a entrada dianteira e a entrada traseira. O processo digestório dela percorre o corpo inteiro, ou seja, se alimentam, fazem a digestão e soltam o que elas não querem mais dentro do solo, dentro desses orifícios que elas fazem, dentro desses canais. Porém, o que elas soltam são extremamente ricos em ácido úmico, que é chamado de humus. São chamados de humus porque são nutrientes riquíssimos para o solo, e este solo fica extremamente propício para grandes plantações. Tudo que se quiser plantar num solo onde tenha minhoca vai ser muito bom, porque eles são ricos em nutrientes. Eles produzem nutrientes ao se alimentarem de restos de animais e vegetais do solo. As poliquetas. Poliquetas são encontrados no mar. É mais difícil, eles são encontrados no mar. Sanguessuga. Olha aqui a sanguessuga. Muito cuidado, porque são seres de água doce também. Esses aqui são mais perigosos. Eles parasitam animais aquáticos e eles podem atacar os seres humanos em águas doce parada. Porque quando ele prega na pele, ele imediatamente prega e não há quem consiga tirar. E ele vai direitinho em uma corrente sanguínea e fica sugando o sangue da pessoa, e tem que ser muito rápido ao levar para o hospital. Tem pessoas que já conhecem bem a sanguessuga, por isso o nome sanguessuga, porque ela suga sangue. E eles sabem, a gente sabe que na hora se colocar querosene, qualquer combustível, eles não resistem e soltam, mas eles vão morrer.
Esses combustíveis de automóvel, eles são mortais para esses seres. Aqui é o embuá, que a gente conhece também, quando a gente toca. Perceba que eles têm o corpo cheio de anéis, mas eles têm perninhas, eles têm tentáculos que servem para eles se movimentarem. São dezenas de pares de tentáculos que eles se movimentam. E aqui uma outra espécie de minhoca também extremamente importante para enriquecer os solos, para os solos que servirão para plantar alguma coisa. Equinodermos, eles pertencem à família dos equinodermatas, são mais conhecidos popularmente como estrela do mar, e eles têm uma característica muito importante, mas a gente vê já. Essas estrelas do mar, existem várias espécies dela, são invertebrados exclusivamente marinhos, eles não conseguem resistir à água doce, têm um corpo muito organizado, geralmente com 5 partes em simetria, eles têm tudo matematicamente simétrico, possuem vida livre ou isolados, depende da espécie, e alguns vivem fixos a alguns substratos. Qual a curiosidade da estrela do mar? Se acontecer delas serem atacadas por um ser maior, sendo ele animal, sendo ele animais aquáticos ou o próprio ser humano, ao perder uma dessas partes, não é problema nenhum, porque eles conseguem recuperar. Ela perdeu essa parte, com o tempo ela vai se desenvolvendo e o corpo volta a ficar normal. Isso é uma característica da estrela do mar, muito difícil de morrer. Agora é a parte boa. Os artrópodes, eles são artrópodes porque eles têm uma grande característica. Eles possuem exoesqueleto. O que vem a ser um exoesqueleto? Entendam que nós, seres humanos e alguns animais, nós possuímos endoesqueleto. Endo, dentro. Exo, fora. Nós temos endoesqueleto, porque o nosso esqueleto é por dentro da carne. Esses seres aqui, eles possuem exoesqueleto, porque o esqueleto é por fora. Eles não possuem casca, eles possuem esqueleto. E é por isso que algum deles, se a gente pisar, faz um estralo. Exatamente essas cascas se quebrando. Esse exoesqueleto se quebrando. Não é osso, mas é composto por cálcio também. É composto por calcário, que também é uma espécie de cálcio, que é o que a gente tem nos nossos ossos. Eles possuem antenas, possuem tentáculos, perninhas para se movimentar, tentáculos, perninhas e antenas, tentáculos e antenas, tentáculos e antenas. Cada espécie com sua característica. O exoesqueleto tem a função de sustentar e proteger o corpo do animal, o corpo inteiro. Diminui a perda de água por evaporação. O exoesqueleto nem deixa entrar muita água e nem deixa sair muita água. Trata-se do filo animal com maior diversidade de espécies. São muitas espécies. Formiga, aranha, escorpião, o camarão, o caranguejo e por aí vai. Cada um à sua maneira. Por exemplo, o caranguejo tem o exoesqueleto muito mais forte, muito mais duro do que o camarão, porque eles são compostos por quitina. Quitina é uma espécie de cálcio e esses seres têm o exoesqueleto composto por ela e elas são de extrema importância. São quebráveis? São. Mas o camarão, ela é muito mais maleável, menos quitina. Caranguejo, mais endurecida, mais rígida, mais quitina. Alguns grupos de artrópodes. Dissemos no slide anterior
que é o filo com mais representação, mais diversidade. Por isso que eles são encaixados em alguns grupos. Os insetos são representados por gafanhotos, libélulas, piolhos. Eles têm corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen, aqui é a libélula. Apresentam um par de antenas na cabeça também, 3 pares de perna no tórax e a maioria possui asas. Se possui asas é porque voa. A maioria, não são todos. Os crustáceos, camarões, lagostas, vivem na água. Alguns caranguejos vivem na terra em regiões próximas de água, porque eles vivem na terra. São próprios de mangue. Mangue é terra molhada, terra mole. E ele precisa de vez em quando de um pouco de água, mas não são animais aquáticos. O corpo do caranguejo é dividido em 2 partes, e o do camarão também, cefalotórax e abdômen. O que é o cefalotórax? Essa parte aqui, que muita gente chama cabeça de tubarão, não é cabeça. Camarão não tem cabeça, ele tem cefalotórax, porque aqui dentro é onde ele faz a digestão, mas aqui também tem a parte cerebral dele. É a parte cerebral, por isso que chama cefalotórax. Camarão não tem cabeça. Qualquer dúvida, quando a gente estiver em sala de aula, vocês podem me perguntar, ou na hora da atividade, que próxima semana a gente faz umas atividades. Aracnídeos. Aranha, as aranhas, escorpiões, carrapatos, são representantes dos aracnídeos. Aqui é um carrapato comum de cachorro, de animais domésticos. A maioria é terrestre, com o corpo dividido também em cefalotórax e abdômen. Os aracnídeos, eles apresentam 4 pares de perna, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Essa tem que ser igual a essa e por aí vai. Não possuem antenas e tem um par de quelíceras. O que são as quelíceras? São essas partes aqui que eles têm. Esse é mais miudinho. Quelíceras serve para poder segurar a presa enquanto eles se alimentam. A gente confunde muitas vezes uma quelícera com um par de perna, mas ele é menor e ele segura. O caranguejo tem 2 quelíceras que é para poder segurar a presa. Os miriápodes, lacraias ou centopeias, e os emboás são animais terrestres de corpo alongado, dividido em cabeça e tronco, muitos segmentos que dá exatamente as curvas e pares de pernas, muitos pares de perna que servem de locomoção. Agora vamos para os vertebrados. Vertebrados, todos os animais que possuem vértebras, todos os animais que possuem, além de coluna vertebral, possuem as vértebras e possuem ossos. Os peixes têm esqueleto interno com coluna vertebral. Os organismos, em geral, estão adaptados ao ambiente em que vivem, dependendo do ambiente que se vive. Isto é, tem características que facilitam sua sobrevivência e reprodução nesses ambientes. Por esta razão, mudanças nos componentes do ambiente podem afetar os seres vivos do local. Peixes que apresentam esqueleto de cartilagem tem 2 tipos: os que apresentam esqueleto de ossos e os que apresentam esqueleto de cartilagem. Os que apresentam esqueleto composto por cartilagem são chamados de condricte. Os que apresentam esqueleto de osso são chamados de osteídeos. Os condrictes, tubarões e arraias,
Aqui é uma raia e aqui o tubarão. A maioria dos peixes, no entanto, tem esqueleto formado por ossos. Pertence ao grupo dos osteíctides. Ossos, osteíctides. Cartilagem, condrites. Questão de prova. Anfíbios. Anfíbios a gente conhece como os sapos e o resto da família. Sapos, rãs, pererecas, todos eles são anfíbios. Ao longo da evolução, os antepassados dos anfíbios, eles foram os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre. Foram os primeiros representantes dos vertebrados. Foram os primeiros que apareceram com vértebras. Mesmo assim, esses animais ainda dependem de água para a sua reprodução. Eles nascem dentro da água, precisam da água e eles só passam a ser terrestres depois que viram adultos, depois que passam por uma transformação. Mesmo assim, esses animais ainda dependem da água para a sua reprodução. Sapos, rãs e pererecas e salamandras são representantes deles. A poluição, as alterações no clima e a destruição dos ecossistemas onde esses animais vivem são apontados como as principais causas do desaparecimento deles. Répteis. Répteis são representados também por outros tipos de animal. Lagarto, jacaré, tartaruga, todos esses são répteis. Tartaruga, serpente, jacaré, lagarto, eles apresentam adaptações para viverem em ambientes terrestres secos. Eles vivem na água, mas eles precisam da terra e para isso eles sofreram muitas adaptações ao decorrer da evolução. A pele contém queratina e podem possuir escamas. No caso do lagarto, possuem escamas, como serpentes e lagartos. Eles possuem placas, como jacarés e crocodilo. E eles possuem carapaças, como as tartarugas e os cágados. Tudo isso serve de proteção, principalmente este representante aqui. A tartaruga, os cágados, eles têm a carapaça onde eles podem se guardar dentro deles. Ele desaparece tudo, cabeça e as patas deles, eles encaixam para enganar o predador, principalmente o tubarão. O tubarão só se alimenta de quelônios, que são as tartarugas. No mundo científico, elas são conhecidas como quelônios. Por isso que ela desenvolveu essa maneira de se proteger, como se guardando dentro da sua carapaça. Aves. As aves são os únicos animais que apresentam penas. Ninguém mais apresenta penas, apenas as aves. Essas penas são formadas por queratina. Elas têm várias funções, as penas. Uma delas, prevenir a perda de água. Outra função das penas, prevenir contra o calor. Ela tem função térmica, ela tem função de prevenir a perda de água e ela também tem função de impermeabilidade. Os pássaros que vivem nas florestas podem cair chuva à vontade, mas elas são impermeáveis, elas não deixam o corpo dele ficar acumulando água no corpo para que não provoque algum tipo de doença. Os pássaros conseguem cantar e inspirar ao mesmo tempo. Esse inspirar que eu quero dizer aqui é em forma de respiração. Eles respiram e cantam ao mesmo tempo. Alguns conseguem emitir sons por muito tempo sem se cansar. Por quê? Existe uma característica.
Eles não possuem cordas vocais, eles possuem siringe. Por que que eles conseguem cantar e respirar ao mesmo tempo? Porque o pássaro não tem pulmão. Eles têm sacos aéreos. São vários tipos de pulmão, onde um seca, o outro enche, um seca, o outro enche. E é por isso que o canto deles muda tanto. Eles cantam durante horas e horas e horas, porque eles conseguem ficar respirando muito tempo e possuem muitos sacos. Por esse motivo, eles não se cansam. Mamíferos. Os mamíferos, eles são representados pelas fêmeas. As fêmeas possuem glândulas mamárias que são, em alguma parte da vida, ficam mais desenvolvidas, que é na época de reprodução, na época de gestação. Produzem leite para alimentar os filhotes. Na pele, a pele dos mamíferos é protegida por queratina, encontra-se outra exclusividade. Enquanto nos pássaros a exclusividade são as penas, nos mamíferos a exclusividade são os pelos. Em alguns casos, como o da baleia e do golfinho, os pelos só aparecem na fase embrionária. Depois a pele fica bem lisinha, a pele dele, que forma uma barreira protetora contra a perda de calor. Aí vocês vão perguntar, nós somos mamíferos e nós possuímos pelos? Sim, todos nós temos pelos que também têm a função de proteção. Não tanto, porque nós vivemos resguardados, nós temos um outro estilo de vida e nós vivemos resguardados por um lar, por uma casa, por uma escola. Eles não, eles são de meio ambiente. Ó, o que eu quis aqui é só deixar para vocês uma reflexão. A nossa vida está na mão das crianças. E as crianças é quem podem mudar o Brasil e o mundo. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda a arreada de dourados pomos existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde há pomos e nunca há pomos onde nós estamos, no lugar dela. Obrigada, eu espero que vocês reflitam sobre tudo que essa aula que eu pude passar para vocês. Espero que essa aula tenha sido muito importante para vocês. Torço para um breve retorno nosso. É um prazer falar com vocês. Eu espero que durante esse resto de ano a gente faça um trabalho bem legal para dar um retorno positivo para vocês. Beijo, meninos. Até a próxima semana, na próxima sexta-feira.